Meus irmãos, a paz do Senhor. Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 3. Lucas, capítulo 3, versículo de número 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Versículo 15. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 17. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Palavra de Deus, pode sentar, obrigado. Deus seja louvado. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que subiu ao meu coração quando eu estava meditando no texto que acabamos de ler. Escolhi o evangelho que Lucas registrou de propósito, porque, diferente dos outros evangelistas, como, por exemplo, Mateus, Marcos e João, Lucas, ele vai trabalhar sobre o Espírito Santo de forma diferente, provavelmente por causa da capacidade que Lucas tinha do preparo. Claro que o fator mais importante é a graça de Deus na vida, mas a gente percebe, olhando para a história dos homens de Deus, das pessoas, das mulheres, toda pessoa que Deus usou na Bíblia, Deus usa essa pessoa também de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que a pessoa busca desenvolver. Às vezes, alguma habilidade que tem, alguma facilidade que tem. A gente percebe isso na Bíblia. E Lucas, ele é muito preciso e detalhista no que se refere à questão do Espírito Santo. Nós sabemos que ele escreveu 2 volumes, o primeiro que é este registro que leva o seu nome, o segundo, Atos dos Apóstolos, e os irmãos sabem, eu não preciso falar aqui muito, mas os irmãos sabem que Atos dos Apóstolos, ele cita bastante a pessoa do Espírito Santo. Acredito que aproximadamente 50 ou até mais citações à pessoa do Espírito Santo. Logicamente, porque Lucas ele quer enfatizar a pessoa do Espírito Santo, uma vez que Jesus está ausente no corpo físico. Lucas está querendo mostrar para a igreja que Jesus continua presente por meio do seu Espírito, governando a igreja, direcionando a igreja, capacitando a igreja.
no registro que leva o seu nome, Lucas vai falar da pessoa do Espírito Santo, e ele começa falando do Espírito Santo bastante ativo no ministério de Jesus. Se você for analisar, até o aparecimento de Jesus, nós temos uma compreensão meio que fragmentada da pessoa do Espírito, porque o Antigo Testamento, ele tinha citações do Espírito, menções do Espírito, mas não é tão claro como no Novo Testamento. E a nossa temática é falar sobre guiados pelo Espírito Santo. E quem de nós não quer viver uma vida totalmente dominada e governada pelo Espírito Santo? Certamente todos nós aqui. Ainda mais quando a gente chega à conclusão de que o Espírito Santo, ele só quer o nosso bem. Ele não faz nada para tentar nos prejudicar, pelo contrário. E Lucas certamente está tentando mostrar para a gente algumas características do Espírito Santo, revelar o Espírito Santo, e eu preciso falar para os irmãos aqui que, diferente do texto sagrado, pelo menos nos últimos 2 séculos, nunca houve uma pessoa que foi tão ignorada, tão blasfemada, tão insultada e tão desprezada quanto a pessoa do Espírito Santo. Se a gente sair por aí e visitar alguns lugares, para quem leva a sério a questão do ser cristão, vai ficar, no mínimo, horrorizado com algumas coisas que são feitas por aí em nome do Espírito Santo de Deus. A gente percebe também que há muitas advertências na Bíblia acerca da nossa relação, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por exemplo, 3 expressões importantíssimas com relação ao Espírito Santo. A primeira, a Bíblia diz para nós não resistirmos ao Espírito Santo de Deus. Resistir ao Espírito é quando Deus está usando os métodos que lhe cabe para tentar comunicar para mim ou para você algo que Ele quer. No primeiro momento, se você é alguém que ainda não fez uma aliança com Jesus, é alguém que ainda não serve a Deus, eu não estou falando aqui de placa de igreja, não estou falando da denominação A, B, C, não estou falando disso, porque o evangelho que a Bíblia ela apresenta, ela fala de um problema que o homem tem e de um problema que só Deus pode resolver. Esse homem, ele está morto em delitos e pecados e ele precisa se acertar com o seu Salvador, com Deus que o criou para poder herdar a vida eterna. Então, a pessoa que está aqui, se tiver alguém aqui, ela precisa entender que Deus está usando vários meios, várias pessoas, situações para comunicar para ela, para mim, para dizer assim: olha, você precisa ajustar a sua vida comigo. Por quê? Porque se morrermos do jeito que estamos, na condição de pecador, passaremos a eternidade. Irmãos, é a eternidade. Para pensar. Eternidade separados de Deus, sofrendo para todo sempre. Então a Bíblia ela traz esse alerta: não resistam ao Espírito Santo.
Deus chama e a gente fecha o coração. Deus chama e a gente dá uma desculpa. Amanhã eu vou para Jesus, semana que vem eu vou para Jesus. Ou talvez como eu, quando era ainda um adolescente, saindo da adolescência para entrar na juventude. Um belo dia eu estava pensando sobre essa questão de fé, de vida com Deus, e aí eu pensei o seguinte: eu estou novo, tenho muita vida pela frente, o que eu vou fazer? Vou curtir a minha vida, viver do jeito que eu quero, projetar os meus projetos, sonhá-los, alcançá-los, e quando eu estiver bem velhinho, com o cabelo grisalho, eu vou me acertar com Jesus e vou morar eternamente com Ele. Muito lindo, facinho, plano feito, mas a vida não é assim. A Bíblia diz que o homem é como a erva do campo, que pela manhã está bonita, mas daqui a pouco sai o sol e na tarde ela já murcha e já se seca. É a Bíblia dizendo: nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Então nós temos que nos acertar com Deus hoje. Se o Senhor está te chamando hoje, você precisa se acertar com Ele hoje. Essa palavra não é só para quem não é crente, é para quem é crente também, porque tem muita gente dentro da casa de Deus que está vivendo a vida de qualquer jeito, também está resistindo ao Espírito de Deus, e Deus está dizendo para você, mais uma vez: pare de brincar com as coisas de Deus, o dia do acerto está chegando. Segunda advertência, a Bíblia diz o seguinte: primeiro, não resistam ao Espírito de Deus. É por isso que a gente continua pregando. Pode achar ruim, mas a gente vai continuar pregando. O descrente não gosta, mas a gente vai continuar pregando. Segundo, não entristeçam o Espírito de Deus. Isso aqui vai mais para os crentes. Você, cristão, eu, cristão, temos que entender que o Espírito de Deus está habitando dentro de nós. Jesus disse para os discípulos: quando eu for, eu vou enviar outro Consolador, alguém igual, que compartilha da mesma essência, igual a mim. Ele é Deus como eu, possui os mesmos atributos. Ele diz: Ele estará em vós e habitará em vós. Isso aqui é interessante. Jesus não está sendo redundante, não. Ele está dizendo coisas diferentes. Primeiro, Ele vai estar em você. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a morar dentro de você. Ele é aquele que te produz essa nova vida, essa nova identidade. Você já não é mais o velho homem, você agora é uma outra pessoa, uma outra perspectiva de vida. Mas ele diz: Ele habitará em você. É o tema da nossa campanha, guiados pelo Espírito de Deus. Jesus estava dizendo: o Espírito não quer só uma casa para morar. Você ao mesmo tempo é casa, mas pode fazer de conta que é um veículo, e Ele quer segurar nesse volante e conduzir você por toda a sua vida. Ele habitará em vós. É no sentido de guiar, conduzir, dirigir, levar para lá, levar para cá. É Ele dizer: não vai por aqui, vai por ali, não faça isso, não retenha isso, libere isso. Ele precisa guiar. E aqui tem um ponto muito complicado, porque o texto diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E aí Paulo diz assim: olha, porque vocês foram selados por Ele, vocês pertencem a Ele. E como que eu entristeço o Espírito Santo, irmão Oséias? Vivendo um modelo de vida que Deus não projetou. Salmo 1, o salmista diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
Não se assenta à roda dos escarnecedores. O que a Bíblia está dizendo? Existe um processo que a gente pode se envolver e desenvolver um comportamento que é resultado de um sentimento que está sendo mudado dentro. E ele já começa fazendo um paralelo. Bem-aventurado é você que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é andar segundo o conselho dos ímpios? É não absorver a maneira que quem não serve a Deus de verdade enxerga a realidade. É gente que está no meio da gente, que olha para o altar da casa do Senhor, para os obreiros da casa do Senhor, para as coisas consagradas ao Senhor e diz: esse altar é como a minha casa, esses obreiros não valem nada, lá em casa tem coisa mais sagrada do que dentro da igreja. Leia Êxodo 29:30, Deus dá instrução, faz roupa para o sacerdote, faz o óleo, usa as especiarias, unge o sacerdote também, faz outra especiaria, unge os utensílios do templo, e ele diz, outra coisa, a roupa de sacerdote, só o sacerdote usa, o azeite que unge o sacerdote é para ungir só ele, quem usar do jeito errado, será eliminado do meio do meu povo. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. O que é isso? Quando a mentalidade de quem não serve a Deus de verdade entra no seu coração, o seu comportamento começa a mudar, a sua vida começa a parecer com a dele. Você não gostava de fofoca, agora gosta. Você não gostava de calúnia, agora gosta. Você não fazia coisa errada, agora faz. E Deus está dizendo, continua por aí, que a sua vida vai parar, mas quem tem a sua vida plantada em Deus, aleluia, quem é guiado pelo Espírito, ouve a voz do Espírito. Não entristeça o Espírito. Será que o meu estilo de vida está entristecendo o Espírito? Ninguém está vendo, mas Ele mora dentro de você. Ninguém está aqui, mas a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele de quem nós haveremos de dar contas. Minha mãe não está aqui, minha esposa não está aqui, aquela pessoa não está aqui, mas Deus está lá, está vendo tudo, está tudo sendo anotado no seu livro. Meu irmão, eu quero fazer uma proposta para você e que também serve para mim. Vamos parar com essas coisas, em vez da gente estar fazendo o que entristece o Espírito e o que Deus pode usar para nos condenar naquele dia. Vamos começar a praticar boas obras, falar bem, abençoar, ser um instrumento de Deus nessa terra. Aleluia! Ao invés de ter uma forma de receber uma sentença, você vai estar preparando pedras preciosas para embelezar a coroa que Jesus vai dar para você naquele dia. Aleluia! Aleluia! Não entristeçam o Espírito. Terceiro, não apaguem o Espírito. Não extingais o Espírito. É um processo. Se você resiste, e ao resistir, ignorar, você entristece o Espírito e você continua.
Você vai evoluir para o quadro mais terrível que alguém pode evoluir. Vai apagar o Espírito Santo de sobre a sua vida. Entenda a seriedade disso. Deus está dizendo: mas o problema é que fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo, a igreja está assim, todo mundo está perdido, só você que é crente. Jesus está falando para você, Hebreus 12, 1-4, olha, deixe de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto te rodeia, e corra a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus. Quem morreu por você não foi quem fala mal de você. Quem morreu por você não é quem diz que você não vai para frente. Quem morreu por você foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh, aleluia. Não apaguem o Espírito. E aí a gente percebe em Atos capítulo 2, que o Espírito chega fazendo barulho, chega fazendo festa. O texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles estavam buscando a Deus como um dia comum. Aí o texto diz: e de repente veio do céu um vento, como de um som, como de um vento veemente, que encheu toda a casa. E o texto diz que eles viram línguas repartidas como que de fogo. Nós ouvimos um som, nós vimos alguma coisa. Era o Espírito dizendo: estou chegando na casa, estou chegando, estou descendo, estou chegando. É o Espírito Santo chegando. É interessante isso. Parece um culto comum que a gente está, e aí um começa a dar glória dali, um glória de cá, e o fogo começa a pegar. É porque alguém está dizendo: eu estou sentindo que o Espírito está na casa. Está na casa. Quem acredita que Ele está na casa? Quem acredita? Oh, aleluia. Ele chega fazendo barulho, mas o texto está dizendo: não apaguem o Espírito, porque embora ele chegue fazendo barulho, quando ele sai em silêncio. O texto diz que Sansão, ele brincando, era nazireu de Deus, é aquele obreiro, aquele jovem, aquela moça que recebe profecia, e aí o servo diz: Deus vai te usar muito nessa terra, tu vai ser grande, um instrumento de Deus para esta geração. E a gente fica bobo. Sansão era desse, é nazireu de Deus. Até a tua alimentação Deus passou a receita certinha. Mas o texto diz que Sansão tinha algumas características. Sansão era obstinado, teimoso, não honrava pai, não honrava mãe, não obedecia o direcionamento dos seus pais. Com certeza, é claro que isso é consequência de alguém que não obedece a Deus, não tem aliança com Deus. E o texto diz que um certo dia amarrado ele estava, e 2 vezes ele havia se livrado das cordas, mas o texto diz que ele disse no seu coração: eu vou sair como das últimas vezes. Ei, meu irmão, preste atenção nisso aqui. Se nós não nos portarmos da maneira que Deus quer, continuar com essa mágoa, com esse rancor, falando mal dos outros, vivendo da maneira que o Espírito não quer, o Espírito vai sair e a gente não vai nem perceber. Deus nos livre disso, Deus nos livre disso. Mas eu não venho aqui para ser alguém que vai trazer notícia ruim para você. Eu vim para dizer que o Espírito vai quebrar, o Espírito vai quebrar o jugo, ele vai mudar, ele vai tocar, vai urabachanda, urabacabarra, urabacharabacandarabarra, ramandacamarachandarabarra. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O Espírito vai ajudar você a quebrar isso, a romper com isso. E aí, voltando aqui para o texto, por que eu li esse texto? Porque esse texto ele vai trazer
essa referência ao Espírito Santo. Só que aquelas pessoas que estavam aqui, elas não sabiam como que isso se daria. Uma verdade que a gente observa sobre essa promessa do Espírito Santo no Novo Testamento é que a gente vai saber que o Espírito chegou quando um homem aparecer. Esse homem, ele é capaz de batizar qualquer pessoa que estiver pronta e que quiser com o seu Espírito. João Batista disse assim: olha, eu batizo com água, um ritual que simboliza que essa pessoa se arrepende dos seus pecados, quer abandonar essa velha vida e viver uma vida direita na presença de Deus. É um ritual, mas depois de mim vai vir alguém, ele é tão superior a mim, que eu não sou digno de nem reclinando-me desatar as correias dos seus pés. Ele diz assim: ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Meu irmão, isso aqui é melhor do que promessa de casa nova, é melhor do que promessa de carro novo, é melhor do que promessa de porta aberta. É Deus dizendo: olha, vocês precisam, eu, você, nós precisamos olhar para as promessas bíblicas e sentir entusiasmo, se alegrar mesmo, ficar assim: olha, Senhor, eu estou desejoso disso na minha vida. Quando Jesus está orientando os discípulos acerca da crucificação, João capítulo 13, o texto diz que eles estão sentados à mesa e Jesus diz o seguinte: olha, dentre vocês tem um que é traidor, tem um que é um diabo. Sempre tem, meus irmãos. No céu tinha, no nosso meio não vai ter, vai, mas Jesus não disse para ninguém ficar de intriga com ninguém. Aí o texto diz que eles ficaram perturbados. Aí Jesus diz o seguinte: olha, tem outra coisa, daqui a pouco, daqui a alguns dias, eu vou para a cruz e vou morrer, vou ser crucificado. E o texto diz que eles ficaram tão atribulados que Jesus começa João 14 dizendo: não se turbem o vosso coração, não se perturbem, Ele nos conhece, Ele nos conhece. Você está sentado aqui com essa cara bonita, sorrindo, dando glória a Deus, mas Ele sonda o teu coração e o meu. Ele sabe o que está te perturbando e Ele está dizendo para você: não se turbe o seu coração, não se turbe, não se turbe, não se turbe. O Espírito vai tirar toda preocupação do teu coração. Quem crê? Quem crê? Aleluia! Não se turbem o vosso coração. Aí alguém poderia dizer: mas Senhor, diante dessas notícias terríveis, como não ficar perturbado? Tem um que não presta e o Senhor nosso mestre vai ser morto. Pensávamos que o Senhor iria nos libertar por agora. Já pensou o cenário lindo? Jesus assentado no trono, Pedro, Tiago, João, Tadeu, Simão, Bartolomeu, todo mundo ali com cargo na corte real. Que coisa linda, Jesus. Esse plano vai por água abaixo, porque antes de se assentar no trono, eu preciso ir para a cruz. Vocês também precisam passar pela cruz para depois sentar no trono. Você sabe disso, eu sei também, porque a gente canta aqui no hino da harpa cristã: quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Bendito seja Deus. Mas Jesus disse uma coisa para eles: não fiquem perturbados, eu tenho algumas promessas de Deus para vocês, e eu vou trazer aqui para ver se eu alegro a tua alma. Jesus disse para eles: não fiquem perturbados. Por quê? Porque para onde eu vou, vocês vão também. Eu estou indo na frente, só preparar o caminho para vocês serem recebidos lá. Segunda coisa, quem me vê, vê o Pai. Vocês conhecem o Pai. Olha
Olha que coisa linda! Nós só conhecíamos Deus de forma teórica, mas por meio de Jesus, todos temos acesso ao trono da graça de Deus pelo vivo e novo caminho. Aleluia! Ele disse também: vocês podem orar. Que coisa linda! A rainha da Inglaterra, Elizabeth, disse o seguinte acerca de John Wesley: eu tenho mais medo de John Wesley de joelhos do que de todo o exército da Inglaterra. Um crente de joelhos é mais forte do que milhares de demônios de pé. Jesus disse: está preocupado, ore. Está ansioso, ore. Está com um problema que não dá para ser resolvido na ótica humana, é só dobrar os joelhos. Dobre os joelhos que o Senhor vai atender você. Ele disse também: vocês vão para o céu, vocês conhecem o Pai, vocês podem orar. E ele disse uma outra coisa maravilhosa. Ele disse: eu vou ser tirado de vocês, mas vocês não vão ficar como filhos sem pai, abandonado. Vou enviar outro Consolador. Ele estará com vocês e habitará em vocês. Eu estou trazendo isso aqui para quem é crente natural e carnal. Isso aqui não faz sentido. Mas para crente espiritual, ele já sabe que as melhores garantias que nós temos em vida é saber que nós podemos orar, ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, ter a garantia que nós iremos morar na glória. Aleluia. João tem uma mensagem. Versículo 3: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Versículo 7: e dizia, pois, João à multidão: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Sabe o que João está dizendo? Vocês que estão aqui para serem batizados e que não estão arrependidos coisa nenhuma, vocês estão pensando que só cumprir o rito do batismo vai resolver o problema de vocês? Vou melhorar para você. Se você não deixar o Espírito Santo entrar e arrancar o que não presta e ceder para ele, tem gente que precisa se humilhar ao ponto de ficar envergonhado, é pedir perdão mesmo. Tem gente que vai precisar, às vezes, ir num parente, alguma coisa. Eu passei por essa experiência, meus irmãos. Estou falando de algo que eu sei. A minha mulher sabe, minha esposa sabe o tanto que eu tenho facilidade para perdoar, porque há alguns anos atrás eu passei por uma experiência. Quando eu tinha me convertido, eu morava na minha casa junto com a minha mãe, minha irmã mais velha e minha irmã mais nova. Elas não estavam solteiras ainda. E aí Deus me pegou, comecei um processo. Deus foi transformando a minha vida, trabalhando, e eu buscando a Deus, querendo ser crente. E aí um belo dia começou a ter alguns conflitos dentro de casa. Aí teve um dia que eu entrei para dentro do quarto, fui orar e passei algumas horas ali orando. Eu não percebi o tempo que passou. E aí quando eu saí, minha mãe veio conversar comigo e disse o seguinte: olha, meu filho, o que está acontecendo? Por que você fica distratando a sua irmã, fazendo isso com a sua irmã, e eu sem entender nada? Para mim estava tudo certo, tudo normal. E aí, um dia eu dormi, tive um sonho, onde estávamos dentro de casa, e a casa estava toda escura, minha mãe dentro de casa, minhas irmãs dentro de casa, mas a minha irmã mais velha estava deitada na cama e dormindo. Eu estava acordado, minha mãe acordada, e a minha irmã mais nova acordada. Nós três apenas estávamos crentes,
crente, minha irmã mais velha, desviada já há muitos tempos. E aí, eu sonhando aquele sonho, e aí eu que estava dentro da casa, conseguia ver um vulto correndo pelo lado de fora. E aí, quando ele corria para a porta da frente, eu falava, corre para frente e fecha a porta. Minha mãe mais minha irmã corria e fechava a porta. Aí eu via o vulto correndo para a porta do fundo, e aí eu dizia, corre para a porta do fundo, que ele está lá tentando entrar. E aí eu via o vulto correndo para a janela, aí eu dizia, corre e fecha a janela do quarto. E aí quando eu acordei assustado pela madrugada, eu falei, Senhor, se o Senhor está querendo me falar alguma coisa, me revela o que esse sonho significa. Aí na hora, o Espírito Santo falou para mim, o diabo está usando a tua irmã para semear discórdia dentro da tua casa. Aí um belo dia, eu cheguei do serviço, fui orar, e a minha mente deu um branco, eu não conseguia orar, não vinha palavras, e eu comecei a chorar no pé da cama. E aí o Espírito Santo disse para mim, vai lá e pede perdão para a tua irmã. E aí eu comecei a me questionar e disse, Senhor, mas eu não fiz nada para minha irmã, ela nem é crente, ela fica semeando discórdia dentro de casa. E o Espírito Santo diz, vai lá e pede perdão para a tua irmã. E aí eu questionei a segunda vez, Espírito de Deus, eu não fiz nada, por que eu vou lá? Ele disse, não é você que precisa, é ela que precisa. E na hora, o Espírito me mostrou ela de trás de casa chorando. Eu fui lá, olhei para ela e disse, olha para mim. Ela de cabeça baixada diz, olha para mim, olha para mim. Ela levantou o rosto cheio de lágrimas, e eu disse, o diabo não vai destruir a nossa família, você é a minha irmã, eu amo você, me perdoa, me perdoa. Oh glória, oh glória. E eu colho os frutos disso até hoje. Vocês não têm noção da comunhão que existe dentro de casa. Nós precisamos ser obedientes à voz do Espírito. Ele está dizendo, não adianta vir para a igreja e ficar com a cara de paisagem, não adianta participar da ceia e fingir que está tudo certo. Resolva suas pendências antes que o noivo venha, antes que o noivo venha. Se coloque de pé, se o conjunto quiser preparar para louvar um hino, pode preparar. Porque não adianta manter a aparência. Versículo 8, porque precisamos produzir os frutos dignos de arrependimento. Alguém só é de Deus de verdade se a gente olhar para a vida e constatar que de fato é nascido de Deus. Alguém que nasceu de Deus, não, irmão, não existe esse negócio, eu sou crente, mas sou do meu jeito. Não, irmão, não existe. Eu sei que tem a questão da personalidade, mas o mesmo sentimento que o Espírito colocar dentro de um, vai colocar dentro do outro. Amor pelos irmãos, amor pelas almas, desejo de viver o modelo de Deus para a sua vida. Aleluia. Pode começar a louvar. Aleluia. Ele disse o seguinte, o machado já está posto à raiz das árvores. Eles estão dizendo, o dia do juízo está chegando. O nosso pastor tem pregado continuamente aqui, Jesus está voltando. E eu sei que por aí fora, e talvez até aqui dentro tenha gente que diz, não, esse negócio eu já escuto há muito tempo, Jesus vai vir só daqui a 50 anos, vai dar tempo da gente se resolver. Aí João está dizendo, não, o machado já está posto à raiz das árvores. Oh, glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você. E não é um convite para vir aqui à frente. Se você quiser, venha, mas eu estava lendo Atos capítulo 6, diz que na escolha dos diáconos tinha um lá que era cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa ser cheio? Significa ser controlado por. O texto diz que Estevão, ele era dominado, arrastado, controlado pelo Espírito de Deus.
Qual é a diferença? Se você continuar lendo, você vai ver que Estevão, lá pelo versículo 15, vai estar diante de um tribunal, e o texto diz que os homens olhavam para Estevão irados, mas o rosto de Estevão brilhava como de um anjo, porque Estevão era cheio de Deus. Aí Estevão vai ser morto daqui a pouco, e o texto diz que quando ele está recebendo as pedras, ele está olhando e vendo o céu aberto, e Jesus em pé, olhando para ele. Olha que coisa linda. Se você decidir viver controlado pelo Espírito, você não vai perder nada. Jesus está dizendo: seja diferente você, faça a diferença você, tome a posição você, e Deus vai te abençoar. Ore comigo. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora, Senhor. Ó Deus, eu sou apenas um homem, um instrumento que o Senhor decidiu usar para, ó Deus, abençoar a tua igreja. Eu te peço nesta noite, confirma a palavra, Senhor, por meio de sinais. Pai, eu creio que tu ainda és o mesmo. Pai, tira toda a incredulidade do nosso coração. Pai, tira todo o sentimento que não pertence ao teu Espírito da nossa vida. Pai, que todos nós possamos terminar esta campanha entendendo o que o Senhor quer para nós, e cheios do teu Espírito. Senhor, se tiver alguém aqui em uma condição diferente e que pode receber algo especial de ti, eu te peço, enche agora, enche agora. Você que é batizado em línguas estranhas com o Espírito Santo, adore o teu Senhor agora.